Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo Egito, um país que sempre despertou a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. Com sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes, o Egito é muito mais do que apenas pirâmides e faraós. Você sabia que existem curiosidades surpreendentes sobre essa civilização antiga que poucas pessoas conhecem? Neste vídeo, vamos explorar algumas dessas curiosidades que revelam um lado do Egito que muitas vezes passa despercebido. Desde a invenção do primeiro papel até os mistérios das pirâmides e a reverência pelos gatos, cada fato vai nos ajudar a entender melhor como os antigos egípcios viviam e como suas tradições ainda influenciam o mundo moderno. Vamos juntos descobrir histórias fascinantes que podem até mesmo inspirar sua próxima viagem ou despertar seu interesse por essa cultura rica e complexa. Ao longo dos próximos minutos, prometo que você se surpreenderá com o que o Egito tem a oferecer. Então prepare-se para uma experiência envolvente e informativa, onde cada curiosidade nos levará a um novo entendimento sobre essa civilização incrível. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar a assistir os melhores fatos e curiosidades sobre o mundo. Vamos começar nossa exploração com uma das invenções mais significativas da história, o papiro. Você sabia que o Egito é o berço do primeiro papel do mundo? O papiro, feito a partir da planta de mesmo nome, era amplamente utilizado pelos antigos egípcios para escrever, registrar informações e criar documentos importantes. A produção do papiro era um processo fascinante. Os egípcios cortavam a planta em tiras finas e as distribuíam em camadas, uma sobre a outra, em forma de cruz. Em seguida, essas camadas eram pressionadas e secas ao sol, resultando em uma superfície lisa e durável, ideal para a escrita. O papiro não apenas permitiu que os egípcios registrassem sua história, mas também facilitou a disseminação do conhecimento e da literatura. Os textos escritos em papiro abrangiam uma variedade de tópicos, desde literatura e poesia até registros administrativos e religiosos. Um dos documentos mais famosos é o Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e orientações destinadas a ajudar os mortos em sua jornada para o além. Essa obra não só reflete as crenças espirituais dos egípcios, mas também destaca a importância do papiro na preservação da cultura. Com o tempo, o uso do papiro se espalhou por outras civilizações ao redor do Mediterrâneo, influenciando o desenvolvimento da escrita em diferentes culturas. No entanto, com o advento do papel feito de fibras de algodão e celulose, o uso do papiro começou a declinar. Apesar disso, seu impacto na história da escrita é inegável. Agora que você conhece a importância do papiro na antiga civilização egípcia, é interessante refletir sobre como essa invenção moldou não apenas a comunicação no Egito, mas também a maneira como registramos nossa história até hoje. E falando em história intrigante, vamos nos aprofundar no mistério das pirâmides e descobrir algumas teorias fascinantes sobre sua construção. Agora que exploramos a fascinante história do papiro, vamos nos debruçar sobre um dos ícones mais reconhecíveis do Egito, as pirâmides. Essas estruturas monumentais, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, têm intrigado historiadores e arqueólogos por séculos. Como os antigos egípcios conseguiram construir essas maravilhas da engenharia, sem a tecnologia moderna que temos hoje? Uma das teorias mais intrigantes sobre a construção das pirâmides envolve o uso de rampas. Pesquisadores sugerem que os trabalhadores poderiam ter utilizado rampas de terra ou madeira para mover as enormes pedras que formavam as pirâmides. Recentes descobertas arqueológicas indicam que rampas em espiral podem ter sido uma solução eficaz para erguer as pedras até as alturas desejadas. Essa teoria desafia a ideia comum de que as pirâmides foram construídas apenas com força bruta e trabalho escravo. Além disso, é importante destacar que as pirâmides não eram apenas tumbas. Elas eram símbolos de poder e espiritualidade. Os faraós acreditavam que suas pirâmides os ajudariam na vida após a morte, proporcionando um caminho para a imortalidade. Isso explica por que essas estruturas eram frequentemente cercadas por templos e outras construções religiosas. Outro aspecto fascinante é a mão de obra envolvida na construção das pirâmides.
Ao contrário da crença popular de que escravos foram usados, estudos recentes sugerem que muitos dos trabalhadores eram camponeses que trabalhavam nas pirâmides durante a inundação do Nilo, quando suas terras estavam submersas e não podiam ser cultivadas. Eles eram bem alimentados e recebiam cuidados médicos, o que reflete uma organização social complexa. Com essas novas informações, podemos ver as pirâmides sob uma nova luz. Elas são não apenas um testemunho da habilidade arquitetônica dos antigos egípcios, mas também um reflexo de suas crenças e valores sociais. Agora que desvendamos alguns dos mistérios por trás dessas impressionantes estruturas, é hora de explorar outro aspecto fascinante da cultura egípcia. A deusa Sekhmet, uma figura poderosa e complexa na mitologia egípcia. Representada como uma leoa ou uma mulher com cabeça de leoa, Sekhmet era a deusa da guerra e da fertilidade, simbolizando tanto a destruição quanto a cura. Essa dualidade a torna uma figura fascinante dentro do panteão egípcio. Sekhmet era vista como uma protetora dos faraós em batalha, invocada para garantir a vitória e a proteção do povo egípcio. No entanto, sua natureza feroz também significava que ela poderia trazer devastação se não fosse apaziguada. Os antigos egípcios acreditavam que, se Sekhmet se enfurecesse, ela poderia causar epidemias e desastres. Por isso, rituais e oferendas eram frequentemente realizados para acalmá-la e garantir sua benevolência. Uma das histórias mais conhecidas sobre Sekhmet envolve a criação dela a partir da ira de Ra, o deus do sol. Disse que Ra enviou Sekhmet para punir a humanidade por sua desobediência. No entanto, ao ver o sangue derramado em batalha, Sekhmet ficou tão sedenta de destruição que Ra teve que intervir para impedi-la de exterminar toda a humanidade. Para acalmar sua fúria, ele criou uma bebida feita de cerveja e corante vermelho, que parecia sangue. Ao beber essa mistura, Sekhmet ficou tão embriagada que esqueceu seu desejo de destruição. Essa história não apenas ilustra o poder de Sekhmet, mas também reflete as complexidades da vida no Antigo Egito, onde os deuses eram vistos como forças a serem respeitadas e temidas. A adoração a Sekhmet incluía festivais elaborados, onde os sacerdotes realizavam rituais para invocar sua proteção e bênçãos. Ao explorarmos o papel de Sekhmet na cultura egípcia, percebemos como as crenças religiosas moldavam o cotidiano dos egípcios antigos. Agora que entendemos melhor essa poderosa deusa, vamos nos voltar para um aspecto igualmente fascinante da vida no Egito: a importância dos gatos na sociedade egípcia. No Antigo Egito, os gatos eram muito mais do que simples animais de estimação. Eles eram considerados sagrados e simbolizavam proteção, fertilidade e até mesmo a presença divina. Os egípcios acreditavam que os gatos eram a encarnação da deusa Bastet, que era associada à alegria, à música e à maternidade. Bastet era frequentemente retratada como uma mulher com cabeça de gato ou como uma gata. A presença de gatos nas casas egípcias não apenas trazia companhia, mas também proteção contra roedores e outras pragas que poderiam ameaçar as colheitas. A importância dos gatos na sociedade egípcia é evidente em várias práticas culturais. Por exemplo, quando um gato morria, a família entrava em luto profundo. Eles frequentemente mumificavam seus gatos e os enterravam com honras, muitas vezes em tumbas elaboradas. Essa prática reflete o respeito que os egípcios tinham por esses animais e sua crença em uma vida após a morte. Além disso, os gatos eram frequentemente representados em artefatos e esculturas, evidenciando seu status elevado na sociedade. Existem até registros de leis que protegiam os gatos. Matar um gato, mesmo que acidentalmente, era considerado um crime grave e poderia resultar em severas punições. A adoração aos gatos também se estendia a amuletos e talismãs, que eram usados para invocar a proteção de Bastet. Esses objetos eram comuns entre os egípcios e eram frequentemente colocados em túmulos para garantir segurança na vida após a morte. Com essa profunda conexão entre os egípcios e os gatos, podemos ver como esses animais desempenhavam um papel vital, não apenas na vida cotidiana, mas também nas crenças espirituais da sociedade. Agora que entendemos a importância dos gatos no Antigo Egito,
Vamos explorar como as inundações do Nilo moldaram a civilização egípcia e sua agricultura. As inundações anuais do Nilo, que ocorriam entre junho e setembro, eram um fenômeno natural que trazia consigo sedimentos ricos e nutrientes essenciais. Quando as águas do Nilo subiam, elas inundavam as terras adjacentes, criando um solo fértil que permitia o cultivo de grãos, como trigo e cevada. Sem essas inundações, a agricultura egípcia não teria prosperado da mesma forma. Os antigos egípcios desenvolveram um calendário agrícola baseado nas inundações do Nilo, permitindo-lhes planejar suas colheitas e atividades. Essa previsibilidade era vital para a sobrevivência da população, e o sucesso das colheitas era frequentemente celebrado em festivais religiosos. Os egípcios acreditavam que o Nilo era um presente dos deuses, especialmente de Hapi, o deus da fertilidade e das inundações. No entanto, as inundações também podiam ser imprevisíveis. Se fossem muito intensas, poderiam causar destruição nas colheitas e nas habitações. Se fossem fracas, poderiam levar à fome. Essa dualidade fez com que os egípcios desenvolvessem uma relação complexa com o Nilo, reconhecendo sua importância vital enquanto temiam suas consequências. Além disso, as inundações do Nilo influenciaram profundamente a religião egípcia. Os rituais e oferendas eram frequentemente realizados para apaziguar os deuses e garantir que as inundações ocorressem em níveis adequados. A conexão entre o ciclo das águas e a vida cotidiana dos egípcios é um exemplo claro de como a natureza moldou suas crenças e práticas. Agora que entendemos como as inundações do Nilo foram fundamentais para a civilização egípcia, vamos nos aprofundar em outro aspecto intrigante da cultura antiga: os hieróglifos, uma forma de escrita que não apenas comunicava informações, mas também contava histórias ricas e complexas. Essa forma de escrita, que combina símbolos pictográficos e fonéticos, era uma maneira complexa e rica de registrar a história, a religião e a vida cotidiana dos egípcios. Os hieróglifos eram usados principalmente em monumentos, templos e tumbas, servindo tanto para comunicar informações quanto para expressar arte. Cada símbolo tinha seu próprio significado, e a combinação deles permitia uma variedade de expressões. Por exemplo, o símbolo de um sol representava o deus Ra, enquanto uma cobra poderia simbolizar proteção ou realeza. Uma das características mais intrigantes dos hieróglifos é que eles não eram lidos da esquerda para a direita ou de cima para baixo. A direção da leitura dependia da forma como os símbolos estavam dispostos. Os egípcios acreditavam que a escrita tinha um poder mágico, e por isso era importante que os hieróglifos fossem cuidadosamente elaborados. Erros poderiam ser vistos como desastrosos, especialmente em contextos religiosos. O processo de decifração dos hieróglifos foi um desafio monumental até o século XIX, quando o egiptólogo francês Jean-François Champollion conseguiu decifrá-los usando a Pedra de Roseta. Essa descoberta foi um marco na história da arqueologia e permitiu que o mundo moderno compreendesse melhor a rica cultura egípcia. Os hieróglifos não eram apenas uma forma de escrita, eles também eram uma forma de arte. Muitas vezes eram esculpidos em pedra ou pintados em paredes de templos e tumbas, criando cenas vibrantes que narravam histórias de deuses, faraós e rituais sagrados. Essas representações visuais ajudaram a preservar a história do Egito por milênios. Ao explorarmos os segredos dos hieróglifos, percebemos como essa forma de comunicação era intrinsecamente ligada à espiritualidade e à identidade cultural dos egípcios. Agora que entendemos melhor essa fascinante linguagem visual, é hora de recapitular tudo o que aprendemos sobre essas curiosidades surpreendentes do Egito. Chegamos ao final de nossa jornada pelo fascinante mundo do Egito, onde exploramos curiosidades que vão muito além das pirâmides e dos faraós, desde a invenção do papiro, que revolucionou a escrita, até o mistério das pirâmides e a complexidade da mitologia egípcia com figuras como Sekhmet. Cada aspecto que discutimos revela a riqueza e a profundidade da cultura egípcia. Aprendemos sobre a importância dos gatos, que eram venerados como sagrados e protetores, e como as inundações do Nilo moldaram não apenas a agricultura, mas também as crenças e práticas religiosas dos egípcios. Por fim,
Desvendamos os hieróglifos, uma forma de escrita que não apenas comunicava informações, mas também contava histórias ricas e complexas que perduraram ao longo dos séculos. Essas curiosidades nos mostram que o Egito é um país de contrastes, onde a tradição se encontra com a inovação e onde cada pedra e símbolo carrega um significado profundo. Esperamos que você tenha se surpreendido com essas informações e que elas tenham despertado sua curiosidade sobre esse país incrível. Convidamos você a compartilhar suas próprias experiências ou curiosidades sobre o Egito nos comentários abaixo. O que mais te fascina nessa civilização antiga? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo interessante sobre história e cultura. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima, e continue explorando o fascinante mundo do Egito.